começar esse vídeo, já devo dizer que é um dos vídeos mais legais aqui do canal, porque eu vou sanar uma dúvida de vocês, uma curiosidade, que particularmente eu também tinha, amor. Eu também. Você também? Muito. Que é, como funciona esse negócio de disco de ouro, disco de platina, qual vale mais? Disco de platina duplo, disco de diamante, que normalmente a gente vê os cantores recebendo nos programas de TV. Com certeza você já estava assistindo Raul Gil lá e viu assim: Fernanda Brum, disco de ouro, vamos aplaudir. Aí vai lá Fernanda Brum, ai, seu Raul, obrigada, e chora. Aí você fala assim, mas quem mandou um disco de ouro? Quem deu pra ela? O que tem que fazer pra você ter um disco de ouro? O que é esse negócio? Então hoje eu vou explicar pra vocês aqui. Já devo dizer que esse é um vídeo que a pessoa não vai procurar o que é. É um vídeo que tem que cair na página inicial do YouTube, a pessoa se interessar, olha, eu também já tive essa curiosidade, e clicar. Então pra você me ajudar esse vídeo não flopar, galera, porque dá trabalho pesquisar essas coisas, clica no like, por favor. Se você gostou de mim, se você me achou bacaninha, se você já é inscrito aqui no canal faz tempo, clica, por favor, no like pra me ajudar, tá? É quase uma obrigação nossa aqui, ó, entre nós, tá bom? Faz o pix. Mas chega de blá 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 e bora começar o vídeo. Vou colocar o óculos aqui, gente, porque vocês sabem que quando eu tenho que dar uma informação importante, eu prefiro ficar de óculos, que eu passo mais credibilidade. Como é que é? Tô brincando, isso não é que eu não enxergo mesmo. Eu tô cego! Primeiro é importante começar falando que esse negócio de disco de ouro, disco de platina, que eu já vou explicar quais são os tipos de discos que existem aqui, eles são concedidos para quem tem os direitos sobre a música. Então, um exemplo, às vezes não é o cantor que vai ganhar aquele disco, às vezes é a gravadora. Às vezes se é o cantor que tem, por exemplo, direito sobre aquela música, o direito maior, né? Se é o cantor que ele é um cantor solo, não tem gravadora, ou tem gravadora, mas a música tá com o maior direito sobre ele, é o cantor que vai receber. Então, por exemplo, quando eu fui lá na Vevo, que é da Sony Music, tinha um monte de disco assim, ó, nas paredes. Eu fui uma vez com o Felipe num estúdio lá de um pessoal que tinha os direitos sobre o filme, sobre... Você lembra? Ah, lembrei. Uhum. A gente foi numa pessoa que a gente não sabe se ela era dona de gravadora, se era produtor, o que era, mas tinha também uns discos na parede, você lembra agora, né? Lembro. Então, os direitos são concedidos pra aquele. Não significa necessariamente que a Fernanda Brum vai receber. Às vezes quem vai receber é MK, às vezes quem vai receber é o produtor da música. Depende muito de quem está com o maior direito sobre a música. Então, agora que vocês já entenderam isso, vocês devem estar se perguntando, mas quem dá esse negócio? Quem dá esse negócio de disco de ouro? Aqui no Brasil, os discos de ouro, platina e essas coisas são concedidos pela Pro Música Brasil. Ah, agora eu entendi! Eles são uma empresa brasileira, mas eles são afiliados de outra empresa que atua em mais de 76 países. E o nome dessa empresa, só para não errar, é a International Federation of Phonographic Industry, IFPI, que é uma organização que atua em mais de 70 países, como eu falei para vocês. A Pro Música Brasil começou em 1958, galera, e antes ela tinha outro nome. Antes ela se chamava ABPD, que era a Associação Brasileira de Produtores de Discos. Só que hoje em dia não tem mais esse negócio de disco, né? Há muito tempo. Então, eles mudaram e a Pro Música Brasil que trabalha através dos streamings. Então, por exemplo, o número de plays que uma música teve. A contagem vai ser diferente para a música, vai ser diferente para o álbum. Então, logicamente, para uma pessoa escutar um álbum inteiro, são menos pessoas que vão escutar do que uma música. Então, para você ganhar esse selo pelas músicas, precisa ter uma quantidade maior e pelo álbum é uma quantidade menor. E eu já vou falar essas quantidades para vocês aqui. Então, você pode receber o disco de platina, de ouro, tanto pelas músicas ou tanto pelo álbum. Por isso que a gente vê muito assim, e o álbum de fulana foi presenteado com um disco de ouro, o álbum de ciclano foi presenteado com um disco de platina, a música foi presenteada por conta disso. E essa regulamentação é por essa empresa Pro Música Brasil, que faz diversos outros serviços, tá? Como eu falei, ela é afiliada no Brasil. Então, nos Estados Unidos, essa empresa, né, que é a International Federation of Phonographic Industry, quando você vê, por exemplo, a Beyoncé recebendo foi ela que fez todo o trâmite para ela receber. E aí ela tem os afiliados, que é essa aqui no Brasil. Agora deu para entender, né, galera? Não é qualquer bosta. É a bosta toda, entendeu? Não é uma coisa que tipo, a gravadora presenteou porque gosta desse cantor. Não, você precisa ter isso legalizado, você precisa ter isso certificado. E aí que entra o trabalho da Pro Música, porque não basta só os fãs chegarem lá e falarem assim, olha, teve não sei quantos mil plays. Só que às vezes foi comprado, às vezes o negócio não é legalizado, às vezes é uma música que não teve essa quantidade, aconteceu algum rolo lá. Então eles precisam certificar isso, eles precisam ver que isso é comprovadamente certo.
e aí eles fazem essa entrega. Essa entrega é feita na onde? Normalmente é meio que negociado ali com a assessoria, né, do cantor, com a assessoria do dono do álbum, do artista, nos lugares onde ele vai aparecer e vai ter uma certa visibilidade. Então meio que é escolhido ali entre os assessores e tudo mais. Eu já vi gente recebendo no Raul Gil, nos programas de televisão, né? Já vi recebendo em podcast, que foi quando o Whindersson foi no Flow. Aí aquele entrevistador Igor entregou um disco pra ele, então pode ser em podcast. A Gabriela Rocha já recebeu num evento que era Encontro de Mídias, que foi lá na Igreja Lagoinha. Então, independe se é programa de televisão ou não, normalmente a Pro Música entra em contato ali com o assessor da pessoa, onde você quer que seja entregue. Aí o assessor fala, vai ter um Encontro de Mídias tal, em tal lugar que eu acho que seria legal você entregar lá. É meio que uma bonificação pelo trabalho do cantor. Nós, youtubers, por exemplo, eu tenho a minha plaquinha aqui de 100 mil, que não sei se tá aparecendo na filmagem. Tá não, né? Mas tem a minha plaquinha de 100 mil inscritos aqui, que eu recebi em casa, mas foi que eu coloquei lá pra receber tudo mais. Eu acho que isso é legal pro cantor ou pro artista entender que o trabalho dele tá funcionando. Quando eu recebi minha plaquinha, eu fiquei extremamente gratificada, né? Fiquei assim, me sentindo muito importante. Então, é importante para os cantores. É importante falar também, gente, que antes, muitos cantores que receberam o disco de platina, disco de ouro antigamente, ao meu ver, é uma coisa que significa muito mais, porque eram pelas vendas físicas, amor. Então, por exemplo, quando a gente vê o Leonardo recebendo lá em 1998, o cara vendeu o CD, entendeu? Numa era que não existia internet. Era assim, negócio de rádio, aí às vezes quando tinha oportunidade na televisão. Não é igual hoje em dia que você coloca sua música ali no YouTube e ela tem a chance de se expandir para mais pessoas. Então, isso existe há muito tempo e a gente tem que dar um mérito para esses cantores antigos que galgaram o nosso caminho. Hoje em dia é pelo streaming, então é muito mais fácil, porque o cantor, se ele tiver uma fanbase, a fanbase em si compete como se fosse um reality show. Muitas vezes, vou dar um exemplo, quando a Anitta entrou no top 1 global, que foi aquele estrondo, num dia anterior ela estava em segundo lugar global. Aí os fãs brasileiros falaram assim, é uma questão de honra a gente colocar ela em primeiro lugar. Então, aconteceu um mutirão. Todo mundo ficou ouvindo pra ela alcançar o primeiro lugar no mundo. Então, isso aconteceu porque foi tipo um mutirão. Antigamente não tinha isso. Os fãs fazerem mutirão pra o Leonardo passar o Zezé. O povo tinha mais o que fazer, gente. O povo trabalhava. Meu Deus! Tô brincando, não é que eu tô chamando vocês de sem emprego, não. Quando a gente é fã, a gente faz esse tipo de coisa, né? É super normal. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Mas o que eu quero dizer é que hoje em dia é um pouco mais fácil você conseguir isso, porque tem mais formas de divulgação. Mas isso já existe há muito tempo. E eu queria parabenizar os cantores antigos por isso, pelo negócio da venda física, né? Porque eu imagino que devia ser muito mais difícil. Como eu falei pra vocês, eu vou dar um exemplo meu. Acho que o Felipe também. Quando eu era criança, eu cresci sendo uma criança crente, né? Então, assim, crianças crentes cantam. É muito raro uma criança crente não cantar. Canta ali nas crianças, mas canta. E como eu gostava de cantar na igreja, meu pai sempre gostava de comprar CD. E meu pai não comprava Paraguai. Eu acho que pra ele era uma questão de honra comprar CD mesmo, porque a gente tinha um rack que tinha o espaço dos CDs. Você também tinha, né, o rack? A tia do Felipe. A gente tinha um rack que tinha o espaço de CD, então meu pai gostava de deixar o rack com os CDs expostos, assim. Meu pai era tão engraçado com essa coisa de CD que ele ia lá, quando o nome do cantor tava de cabeça pra baixo, ele ia lá, arrumava pra aparecer o nome do cantor, entendeu? Antigamente as pessoas compravam porque era hábito. Em crente, por exemplo, a gente ia entregar o playback para o irmão que ficava na mesa de som. A gente não queria entregar a capa do CD Paraguai, porque o irmão percebia. Principalmente porque quando o CD era original, tinha a foto do cantor no CD. Não só no encarte, tinha no CD mesmo, na roda, no negócio. Impresso no CD. Impresso no CD. E quando era Paraguai, era branco. Eu lembro também que a minha mãe falava assim: CD original, a gente tem que se olhar e se ver no espelho. Que os paraguaios era tipo holográfico, assim, era meio roxo. Então tinha toda essa frescura lá em casa. A minha mãe só queria CD original por isso, porque minha mãe, ela sempre foi igual a Rochelle, pobre e soberba. Tô brincando. Então ela não queria entregar pro irmão lá da igreja o CD Paraguai, que ela ia ficar pensando que o irmão achava que ela tava contrabandeando. E como ela tinha gravado um CD, eu acho que ela não queria dar ousadia pros outros piratear o dela. Então era sempre original, entendeu? Então eu cresci com essa frescura de CD original. Provavelmente muitos cantores gospel que ganharam disco de ouro, disco de platina, disco de rubi, de foi por nossa causa também, tá? E também porque era pecado comprar o que era falsificado. Pecado, vai comprar falsificado pra Deus te pesar. Você a mão, chega na igreja com um CD falsificado, o povo fala assim, olha lá, pastor. Eu mesma julgava. Quando eu via, a gente tinha aquele negócio porta CD. Sei.
que tinha um porta-CD que vinha vários CDs. Meu pai não gostava de deixar no porta-CD porque ele achava que ralava e também que ele achava que ficava feio sem o encarte. Então, se a gente precisasse levar 10 CD pra igreja, a gente levava os 10 CDs na capa do CD. E aí eu lembro quando eu tava na igreja que eu via aquelas meninas com o porta-CD, era um monte de Paraguai, assim, aí eu ficava julgando. Para de ser doida! Elas tinham que escrever o nome do CD com canetinha, porque era Paraguai e não dava pra ver a foto. Aí eu falava assim, nossa, se eu tiver um porta-CD, o meu vai estar todos com a foto das cantoras. Eu não digo é nada. Aí depois de muito tempo a gente ganhou um porta-CD do Santos e meu irmão tinha um monte de CD do Santos. Vai entender o porquê, né? Aí eu tinha o Santos em versão reggae, Santos em versão pagode, enfim. Nem sei porque eu entrei nesse assunto. Mas agora, pra dar início à finalização desse vídeo, eu vou contar quantos plays você precisa ter numa música. De álbum, a cotação é diferente, tá? Mas eu vou fazer aqui de música, que é o que a gente escuta normalmente, né, amor? Uma música e tal. E as músicas que bombam. Pra você obter um disco de ouro, pra você obter no número de plays, você precisa ter em torno de 20 milhões de acessos naquela música. Então, tendo 20 milhões de plays na música, você já recebe o disco de ouro. Normalmente essa contagem é feita por Deezer, Spotify, YouTube, número de plays que a pessoa tem por aí. Mas mais nas plataformas de só escutar mesmo, tá? Então, disco de ouro, 20 milhões. Disco de platina, que é o segundo lugar, você precisa ter 40 milhões de plays. O que já é bastante pra você atingir isso. Pessoa que atinge tá de parabéns. Platina duplo, você precisa ter 80 milhões, que é o terceiro lugar. Platina duplo, 80 milhões, já é muita coisa também. Muita coisa. Aí nós vamos para o platina triplo, que você precisa ter 120 milhões de plays. Aí aqui você já começa elite, poucos cantores já receberam. E o mais legal é que muitos cantores gospel já receberam. Platina triplo, essas coisas assim. E aí, vamos para o supra-sumo, que é o de diamante, que aí já começa a ficar séria a coisa. Caraca. Pra você ter um disco de diamante, você precisa ter 150 mil plays. 150 milhões. 150 milhões de plays, perdão. E aí vem aqui o... Tá começando, né? Que é o diamante duplo, que você precisa ter 300 milhões de plays. Caraca, velho. É muita coisa. E aí, em último lugar, que é a última categoria que existe, é o diamante triplo, que você precisa ter 350 milhões acima. E aí eu vou falar pra vocês, em curiosidade aqui, quem já alcançou essa marca e os anos que eles alcançaram, tá? Ó, a Fernanda Brum já recebeu disco de ouro, disco de platina, mas eu coloquei aquela na categoria do disco de ouro, que ela foi no programa Raul Gil receber. Ela recebeu pelo CD Liberta-me, né? Pelo álbum inteiro, que precisa ser muito mais, né? Então ela recebeu o disco de ouro. Eu quero agradecer a Deus de todo o meu coração. Quero dizer que o Espírito Santo, ele é o maior responsável pelo meu chamado. Ele é o responsável pelo meu chamado. Aí depois, no disco de platina, eu já vi o Thales Roberto recebendo também no programa Raul Gil. Pode falar. E o Whindersson recebendo pelo álbum Lil Wind, lá no Flow. O Whindersson recebesse tanto de plays como cantor, sendo que não é a profissão primária dele, a gente olha o Whindersson e imagina ele como humorista, pelo menos. Muitas pessoas lembram, ah tá, mas ele também canta. Mas não, ele já teve muitos êxitos aí com a carreira de cantor. Isso daí é um certificado de platina. um tipo de platina, morena. Essa composição eu fiz e mandei pro João Gomes se ele queria gravar comigo. Aí o platina duplo foi o Ruge, com as vendas físicas dele, lá no programa do Gugu. É o disco de platina duplo! E, gente, elas receberam um disco de platina duplo naquela época. Então, assim, vocês imaginarem o sucesso que o Ruge fez. Eu lembro, né? Todas as crianças da minha sala cantavam Sererê, um anjo veio me falar. Era o auge, assim, o ápice pras meninas. Então, eu lembro das meninas da minha sala levando os CDs dela do Ruge. Eu não tinha, porque ao invés de ter Ruge, eu tinha Lauriette, né, gente? Minha mãe só abriu uma exceção pra coisa do mundo quando era Sandy Júnior. Porque ela queria fazer eu e meu irmão Sandy Júnior neguinhos. Aí a gente era Sandy Júnior um pouco mais passado do ponto. Porque tudo da Sandy Júnior minha mãe comprava pro meu irmão do Júnior e o meu da Sandy, que ela era louca. Aí platina triplo, sabe quem ganhou? Quem? Damares. Caraca. Mano, a Não galera... é fraca, não. Os crentes gostam muito de música, né, cara? Gosta. E aí, diamante, sabe quem recebeu? Sandy com o álbum As Quatro Estações em 1999. Meu Deus. Sandy Júnior.
céu, imagina. Noção. O tanto de dinheiro, cara. Eu só penso nisso. Meu Deus do céu. Aí agora a gente vai pra um recente, que foi Diamante Duplo, e quem recebeu foi a Simone no programa do Luciano Huck. Caraca. Diamante Duplo com a música Erro Gostoso. Mais de 200 milhões de streams. É um disco de diamante duplo. Pra ela, acho que foi uma realização muito grande, que ela tinha recém separado da Simária. Então foi a primeira música, o primeiro trabalho, né, que ela... Não foi a primeira música, mas foi o primeiro trabalho dela, assim, que ela fez. Já foi grandioso, já foi muito significativo. Porque imagina, gente, você tá com a sua irmã há anos com várias músicas de sucesso, você decide se separar e gravar um CD. Você não sabe se vai dar certo. Porque às vezes você pensa assim, o povo gosta de mim porque eu tô com ela. Acho que eu sozinho não vou ter tanto peso. Então imagina ganhar um disco de platina duplo de 300 milhões de plays, assim, logo quando começa. Então eu imagino por que ela chorou, porque deve ter sido muito significativo. E aqui em Diamante Triplo, sabe quem recebeu? Banda Calypso. Disco de ouro, 50 mil. Disco de platina, 125 mil. Platina duplo, 250 mil. Diamante, 500 mil. E DVD triplo de diamante, 300 mil cópias. Então você imagina o que passa na cabeça da Joelma, do Chimbinha, de todos os integrantes. É um filme. E Leonardo. O disco de diamante são mais de 3 milhões de discos vendidos em todo o Brasil. O disco titulado Leandro Leonardo, um sonhador. Não foi na época dos plays do Spotify não, viu? CD. Foi venda de CD. Leonardo e Calypso. Cara, eu lembro da banda Calypso quando eu era molequinho, sabia? Era molequinho, eu já tava lá, Joelma e Chimbinha. Tanto é que teve uma época que eu fiz o topete, mano. Do Chimbinha? O topete do Chimbinha. Pintei assim, ó. Mano. Porque era febre na época, né? Tipo, há muitos anos atrás. Chimbinha. Nossa, o ídolo deles era o Chimbinha, gente. Mano, que viagem, velho. Mas, gente, eu acho que também é uma conquista muito grande, porque a Joelma, ela não é uma cantora assim, de São Paulo, patricinha. É uma cantora cantando sobre o Pará. Que eu não tô desvalorizando o Pará, mas o que eu tô querendo dizer é que, assim, é muito mais difícil uma pessoa de lá do norte, que não é valorizado pelo Brasil, conseguir chegar na grande massa. Então, quando a gente fala de São Paulo, a gente pode citar vários cantores paulistas. Vários. Fala do Rio de Janeiro, a gente consegue citar todos os cantores carioca. Mas quando fala do Pará, são poucos os cantores que a gente consegue ver que tiveram um grande êxito no Brasil inteiro. Eu sei que tem a Gabi Amarantos, que eu não sei se ela é de Manaus, eu sei que ela é do norte, que ela é uma cantora também famosa. Tem a Joelma. Agora no gospel a gente tem a Aimee, mas assim, são nomes picados, então é muito grande você ver que ela conseguiu fazer isso. Leonardo, acho que de Goiânia, né? Goiânia, todo canto sertanejo é de Goiânia. Brincando, mas é um pouco mais comum de a gente ver, então, a Joelma conseguiu lugares inimagináveis. E agora eu quero saber, vocês já sabiam que é essa quantidade que precisava? Vocês sabiam quem entregava? Vocês têm vontade de receber isso? Eu confesso que nessa coisa de bonificação, o único que eu tenho muita vontade de ter é a plaquinha de 1 milhão do YouTube. Então, gente, pra contribuir pra isso, se inscreve no canal, né, amor? Quem sabe, eu já tenho a de 100 mil, ó, não falta muito. Se você se inscrever, você pode contribuir pra isso. Então, mais uma vez, se você é novo por aqui, se inscreve no canal. Espero que vocês tenham gostado de saber dessas curiosidades. Um beijo, Deus abençoe vocês e tchau!